Salto para o futuro está no ar. Novas tecnologias de informação e comunicação estão no nosso dia a dia. O mercado de trabalho impõe novas regras, redefinindo o perfil dos profissionais. E o que acontece na escola? O impacto da informática na educação é o tema do programa de hoje. Para esse debate, convidamos Luciane Sato, psicóloga do Laboratório de Estudos Cognitivos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marina Esteves, coordenadora do Proinfo do Maranhão, e Marcos Mazeto, professor da PUC de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E você também pode participar. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 216689. Via internet salto@tvebrasil.com.br. Ou ainda pelo fax. Diz que o código da operadora, o DDD 21 e o número 224-5135. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Hoje, além da escola e da família, um leque de espaços e agentes educativos se abre na formação das novas gerações. E a escola não responde sozinha às mudanças científicas, sociais, culturais da modernidade. Estamos vivendo momentos de profundas mudanças. A sociedade da comunicação, da informação e da aprendizagem traz desafios ao pensamento educativo. De que forma as escolas vêm trabalhando com as novas tecnologias? O advento do computador à nossa escola foi uma coisa muito esperada, muito projetada por toda uma comunidade. E veio numa hora em que nós temos que mudar e repensar muitos paradigmas na educação. A informática pode contribuir para uma redefinição do papel do professor. Com o computador, os alunos trocam ideias e projetos, formando parcerias. As informações circulam de um modo diferente na sala de aula. Isso pede uma nova atitude dos professores. Eles estão também na posição de aprendizes. Para mim, essa é a primeira barreira que se rompe com a vinda do computador. O professor reconhecer que o papel dele não é ser o doutor, aquele que sabe tudo e que entende de tudo. E para o aluno perceber isso é fantástico. O colégio sentiu necessidade de melhorar e qualificar o ensino. Na Escola Mariano Beck, em Porto Alegre, o desenvolvimento de projetos envolve a informática e são interdisciplinares. Eles permitem que a escola participe dos movimentos pela qualidade de vida na região. Os alunos vão a campo e pesquisam os principais problemas do lugar onde vivem. E dentro do projeto de educação ambiental, se busca essa informação junto à comunidade. Pois é, tempos de mudanças. A informática está presente no nosso cotidiano, praticamente em tudo. Para vocês, qual o real impacto dessa tecnologia na educação? Luciane, você podia começar respondendo? Eu acho que a mudança na escola ela começa em todos os níveis, nas várias dimensões, tanto o aluno que modifica, porque ele não aprende mais da mesma forma, como o professor também modifica a sua função totalmente, a direção também não tem mais o mesmo papel, como a comunidade local e os pais. Então, assim, é uma mudança que não começa nem de uma ponta nem da outra, é uma mudança de tudo ao mesmo tempo agora, né? E eu acho que isso é o rico e isso é o interessante, que a tecnologia, ela facilita, ela propicia isso. Pois é, o Marcos ele trabalha mais ou menos com essa coisa de envolver o professor dentro desse aspecto. Como é que funciona isso, Marcos? Então, continuando o que a Luciane colocou, realmente um dos pontos que muda bastante na escola é este papel do professor. Porque nós estamos acostumados a encararmos a escola um local onde a gente vai aprender coisas. Mas aprender significa adquirir informações. E, em geral, o professor é visto como aquele que vai passar essas informações. Agora, com as novas tecnologias, este papel começa a ser questionado.
Porque nós temos outras formas de adquirir as informações que não necessariamente através ou só através do professor. O que é excelente porque faz com que o professor possa rever qual é o seu papel verdadeiro dentro da educação, que não é o de transmitir informações, mas é de colaborar para que o aluno aprenda, para que o aluno adquira informações, para que o aluno construa um conhecimento. E esta relação professor-aluno também se altera. Ou seja, em vez de ele ficar, às vezes, atrás de uma mesa, junto ao quadro negro, explicando ao aluno, agora ele é parceiro, agora ele é um aprendiz com o aluno. Ele vai construir junto com o aluno, ele vai orientar o aluno a fazer os seus projetos, a aprender, a buscar informações, a relacionar, etc, etc. Então, muda completamente esse papel do professor. Marcos, e o professor ele não encontra dificuldade em esbarrar com essa nova forma, com essa nova tecnologia? Sem dúvida. Aliás, eu penso que um ponto mais importante de mudança para trabalhar com essa nova tecnologia é a mudança do professor. Porque todos nós fomos formados numa situação onde essas tecnologias não existiam. Mais do que isso, todos nós fomos formados numa escola ou numa faculdade onde o sistema professor ensina, aluno absorve e reproduz o conhecimento era o paradigmático. Então agora, quando se pede que o professor reveja esse seu papel, há que haver uma mudança interna de mentalidade e de postura. Então o professor realmente reage, porque ele está acostumado a trabalhar naquele sistema, naquele paradigma anterior. Antigo. Mariana, queria complementar? Eu queria entrar nesse meio aí da mudança, até porque essa mudança não é só para o diretor, né? A mudança vem geral na escola e eu queria assim, forçar um pouco a visão do diretor. Porque, na verdade, é o diretor que vai ter que gerenciar essa mudança e viabilizar o laboratório funcionando, o computador, o cartucho de tinta, o papel. Ou seja, o diretor, nesse formato, nessas novas tecnologias, na utilização das novas tecnologias na escola, é aquele que vai fazer com que seja possível ao professor e ao aluno usarem daquelas novas técnicas. Então, acho que o papel do diretor também, nesse momento, é fundamental. Ok, nós vamos agora a um telefonema do Rio de Janeiro. Teleposto do Paraíba do Sul, professora Rose, pode falar. Boa noite a todos. É a professora Rose, orientadora de aprendizagem do Teleposto de Paraíba do Sul. Como seduzir o professor para o uso da informática na escola, uma vez que a maioria deles ainda se encontra resistente, ao contrário, é claro, dos alunos, que esses estão prontinhos para ter os benefícios da informática. E a direção, na maioria das vezes, incentiva e possibilita, né, faz tudo para que isso aconteça. Mas no nosso caso, que eu vejo, a dificuldade ainda é o professor. Obrigada. Obrigada. Bom, ela falou em seduzir o professor Marcos estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre essa nova adaptação. Será que você podia falar um pouquinho mais sobre isso e responder a professora Rose? Sim, inclusive acho que a questão foi bem colocada, não é? Como seduzir o professor. E eu acho que há um caminho bastante interessante, que é o seguinte, vejam, todos nós professores, em geral, achamos que nós trabalhamos bastante, nos dedicamos muito e nem sempre o nosso aluno verifica ou sente esse trabalho todo da gente, não é? Houve um momento mesmo onde a gente ouvia dizer que nós, professores, trabalhávamos tanto e éramos um tanto frustrados porque o aluno não reconhecia o trabalho. E o aluno dizia para nós, professor, não dá para dispensar a aula, marca o dia da prova e a gente vem fazer a prova e acabou? Me parece que justamente seduzir o professor podia caminhar por aí. Isto é, na medida em que os professores perceberem que trabalhar com novas tecnologias não é simplesmente utilizar a tecnologia para continuar fazendo o que ele faz e trazendo até um certo desinteresse para o aluno. Mas usar as novas tecnologias significa sentar junto com o aluno, organizar com este aluno um programa, um projeto de trabalho, motivar esse aluno para aquele projeto. Também seduzir o aluno. Seduzir o aluno, exatamente, para que ambos possam estar construindo um projeto e um conhecimento. O aluno se sente motivado, o professor se sente gratificado. Na hora que ele perceber que ele não precisa carregar o aluno nas costas, mas que o aluno trabalha com ele, ele vai se sentir muito melhor.
Eu acho que é por aí. Eu queria complementar o que o professor Marcos está falando, porque eu acho que o que é interessante assim, é o professor, ele se sentir como um aprendiz e ter prazer nesse processo de aprendizagem, assim como o aluno também. E como é que a gente pode ter prazer em alguma coisa que a gente vai aprender? Quando a gente escolhe o que a gente vai aprender. Então, assim, nesse sentido que o professor também, ele repensa o papel dele ao mesmo tempo que ele vai trabalhando junto com o seu aluno e vai respeitando esse processo. Mas eu acho que é importante a direção, daí no caso, também estar respeitando o processo do professor, porque a mudança, como o professor disse, não é de uma hora para outra, não vai acontecer de repente. Então, assim, como é que a gente pode mapear as pequenas mudanças que vão acontecendo no fazer do professor ou na forma como o aluno aprende, né? Nesse sentido que eu acho que é interessante estar olhando todos os aspectos ao mesmo tempo. Pois é, nós vamos agora a um telefonema do Maranhão. Olá, Roberto, é um prazer tê-lo em nosso programa. Pode falar. Bem, é o seguinte, a minha dúvida é que a formação do professor que nós temos é totalmente arcaica. Ponto número 1. Ponto número 2. Você está na escola pública onde a realidade dos alunos é totalmente diferente daquela tecnologia que ele vai receber no computador. Ponto número 2. Terceira, a base desse aluno, como é que ela foi feita? Eu sou professor de geografia e eu vejo muito isso quando eu estou me relacionando com meus alunos. Isso eu falo de escola particular, onde tem um nível um pouco mais alto, onde existe uma distância muito grande entre a realidade e o computador. Eu fico pensando como é que fica na cabeça dessas pessoas que vêm numa escola pública falida, que é o nosso caso, que nós estamos tentando melhorar, colocar de impacto uma tecnologia como se fosse resolver o problema dela. Como é que vocês veem essa questão? Mais uma vez, a preocupação em relação a essa questão. Luciane, queria começar falando alguma coisa? Eu acho que essa questão que eu acho que a gente tem que transpor tentar transpor essa visão de que assim, ou o computador é muito ruim, ou ele é muito bom, ou ele vai salvar a escola, vai resolver todos os problemas, porque na realidade não é, né? Quem vai resolver todos os problemas são as pessoas, tanto os alunos como os professores, como a direção, como os órgãos governamentais. Mas eu acho que a tecnologia, ela às vezes serve como uma forma assim, como é que a gente aprende? A gente aprende quando gera uma contradição, um conflito naquilo que a gente tá querendo, alguma coisa que a gente já está acostumado e que gera um conflito. O computador, ele entra muito nesse sentido, de gerar um desequilíbrio, um conflito naquilo que a gente já conhece, daí obriga a gente a repensar a nossa forma de ensinar e a forma dos alunos também de aprender, porque os alunos também estão acostumados com um sistema de aula, assim como o professor. E eu acho que isso é importante, a tecnologia ajuda a gente a provocar essa mudança, né? Mas não é uma coisa fácil, eu acho. Né? O primeiro passo, eu acho, é bem isso que você está fazendo, Roberto, é repensar a sua prática e como é que você pode ajudar mais a facilitar o processo do aluno. Isso já é um grande começo. Assim. Roberto, parece que queria complementar. Eu quero sim, porque acho este assunto muito importante que você colocou, Roberto. Ou seja, realmente, tecnologia não vai resolver sozinha problema nenhum. Não é uma panaceia que resolve todos os problemas da nossa educação. Ela é um instrumento que pode nos ajudar a trabalhar com educação. E importantíssimo o que você falou, nós temos que nos adaptar à realidade. A adaptação à nossa realidade, eu vejo que tem 2 pontos. Um primeiro é, dentro dos limites e das situações que nós temos, como a gente vai mudar para criar esta possibilidade de aprendizagem. Eu posso trabalhar com quadro negro e giz só e fazer desta técnica tradicional uma forma de fazer com que os meus alunos aprendam e se motivem. E eu posso trabalhar com técnica de giz e quadro negro e não causar nenhuma mudança para o meu aluno. Assim como eu posso estar utilizando o computador e não trazer nenhuma mudança para o meu aluno também. Porque eu vou utilizar o computador apenas para fazer aquilo que eu fazia com um lousa e giz. Mas eu posso trabalhar com o computador de uma outra forma. O que eu queria dizer? É fundamental que a gente se adapte à realidade. Mas se adapte à realidade não para ficar nela, mas ter os olhos abertos, porque muita coisa está mudando e mais cedo ou mais tarde vai atingir a todos nós nessa área da tecnologia. Eu acho que o caminho é bem por aí, quer dizer, é encarar a realidade. É real que hoje a gente tem no Brasil um programa que está atingindo a todos os estados, uma iniciativa do MEC, uma iniciativa
que os estados englobaram estão participando, estão investindo recursos que para muitos estados assim, são recursos vultosos, na adaptação de salas, na formação de professores, na formação de gerentes de programa, na formação dos diretores e especialmente na vontade de que vocês, professores, Roberto, possam fazer essa diferença. O que vai fazer diferença não é a máquina, é o que o professor Marcos estava nos dizendo. O que vai fazer diferença, como sempre, somos nós. Somos nós professores na sala de aula, são os nossos alunos entendendo aquilo que a gente está fazendo. Se a gente vai dar um instrumento mais, acho que nesse momento mais atrativo, né, porque não há menino que não queira mexer no computador, é verdade. Extremamente mais atrativo, isso só vem para facilitar ou tentar facilitar o nosso trabalho. Portanto, eu acho que é a iniciativa do professor, é a iniciativa da gente na coordenação de programas estaduais, na pesquisa, nas universidades, nos cargos de direção da secretaria, que vamos ao final conseguir fazer com que essa tecnologia realmente entre e faça festa na escola, vamos dizer. Nós temos agora um telefonema de Goiás. Olá, pode falar? Boa noite. Por favor, eu gostaria, nós do NT Anápolis, do Teleposto de Anápolis, gostaríamos de perguntar à banca como ela vê a questão da capacitação dos professores, porque nós sabemos que o computador é um recurso novo nas escolas, né? E por ser a informática uma tecnologia que exige, né, capacitação permanente, e sabendo também que as verbas destinadas à capacitação de professores são sempre muito limitadas, nós gostaríamos de saber como fica a capacitação do professor, esse processo de capacitação, porque a gente acredita que tem que ser capacitação permanente. Como a banca vê isso? Obrigada. Obrigada. Mariana, você podia começar respondendo, por favor? O pessoal de Anápolis, eu não gravei o nome da pessoa especialmente, mas ela está exatamente num núcleo de tecnologia educacional que dentro da estrutura do programa de informática na educação tem como função principal formar professores. Isto é fácil? Não. Está definido como? Não. O que nós estamos fazendo? E acho que eu vou dar uma informação só assim... para te falar, é Rosalina o nome dela. Rosalina, ok, Rosalina. Desculpe, Rosalina, não tinha gravado seu nome. Eu vou dar uma informação assim que é meio fresquinha, que a gente estava num encontro de informática na educação do Proinfo no MEC na semana passada em Faxinal, e numa reunião de coordenadores, todos nós expressamos essa preocupação na formação continuada de professores. E tiramos como ação nacional uma reestruturação dos cursos que foram dados até agora, e a Rosalina deve ser professora multiplicadora de um NT, ela também já deu curso para a formação de professores para as escolas. Nós vamos reavaliar isso e acho que a cada vez modificando o processo e incluindo nessa formação novas experiências, que foi o que a gente fez essa semana. Assim, durante uma semana em Faxinal foram apresentados quase 100 projetos desenvolvidos em NTEs e em escolas que visaram quase que exclusivamente a formação de professores. Então, eu acho assim que é super válida a preocupação, estamos todos preocupados no mesmo caminho e vamos continuar aí pesquisando com essa ideia de que somente a partir da formação dos professores é que a gente vai conseguir fazer o computador efetivamente fazer diferença no processo de ensino-aprendizagem. Uhum. Olha, nós temos mais uma participação de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Pode falar. Boa noite. Aqui é a Débora, cursista do Teleposto de Paraíba do Sul. Em primeiro lugar, nós aqui do Teleposto de Paraíba do Sul mandamos os parabéns à nossa professora Rose pelo seu aniversário. Bem, a pergunta é a seguinte: como fazer um trabalho de conscientização com os diretores para o uso das novas tecnologias nas escolas, por serem eles os capitães desses navios, entre aspas, e responsáveis pelo seu direcionamento? Obrigada. Obrigada. Antes de responder a pergunta, eu também queria desejar felicidades à professora Rose. Vocês podem começar, por favor. Quem gostaria de começar falando? Roberto, Luciane. Débora, eu gostaria de, parabenizar a professora Rose também, né? Que é o aniversário dela. E eu gostaria de também retomar um pouquinho a questão da capacitação. Eu acho que aquilo que
professora Rosalina colocou do NTE é muito importante, que a capacitação dos professores ela tem que ser um processo de formação continuada e em serviço, porque não tem outra forma mais interessante de aprender quando o professor consegue aprender junto com seus alunos, porque isso já inicia o processo de mudança e assim, ó, quando o professor consegue se desprender de toda aquela educação que ele teve e consegue aprender junto com os alunos, isso é fantástico, e já é uma mudança muito grande, né? E com relação à conscientização dos diretores, eu acho que os diretores também, seria muito rico se os diretores também pudessem passar por um processo de capacitação, de formação, também com relação à informática na educação, porque só realmente quem vive esse processo, quem consegue vivenciar o que é desenvolver um projeto de aprendizagem junto com ver como é que funciona a tecnologia nesse processo de aprendizagem, é que vai conseguir entender e vai conseguir escolher o norte que a escola quer e o norte interessante para todo mundo. Pois é, eu queria saber qual é o papel exato, o agenciamento do diretor nessa situação. Eu posso falar um pouquinho disso, que nós lá no programa do Maranhão estamos agora montando uma capacitação para diretores. Realmente, no início do programa, a gente pensou quase que exclusivamente nos professores e fomos vendo assim que cada vez mais a necessidade do diretor não só ser informado do programa. Olha, o programa é assim, 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 vai ter laboratório na sua escola, são tantos equipamentos, vai poder ser feito isso ou aquilo, mas cuidar um pouco mais da informação que ele tinha. Então, quando você diz que ele tem que entender o que é informática aplicada à educação, é exatamente isso. E a segunda coisa, vamos pensar assim, um diretor hoje, numa escola, ele gerencia tantos e tão diferentes processos, porque ele tem que cuidar do processo maior da escola, que é o processo de ensino-aprendizagem. Mas ele tem que fazer com que a escola esteja limpa. Ele tem que fazer com que o professor compareça para dar aula. Ele tem que pagar luz, água, telefone. Na verdade, ele é um grande gerente. E um gerente, e além de ser um gerente, ele ainda tem que ser um animador. Ele tem que gerenciar isso tudo e ainda fazer a coisa acontecer com alegria, com vontade para ir para frente. Ou seja, então, é um papel difícil, né? É um papel dificílimo hoje para o diretor, até porque esse diretor também é um diretor novo. As nossas escolas até bem pouco tempo, acho que esse processo vem mudando poucos anos para cá, esse diretor era uma pessoa muito formal. Ele não era, na verdade, ele era um chefe, não era um líder. E hoje o que se exige do diretor é que ele trabalhe no nível da liderança, que ele gerencie as pessoas e os seus processos de forma que as coisas aconteçam no tempo certo, na mesma hora. Então, para o diretor hoje, acho que a melhor alternativa é, primeiro, uma capacitação efetiva, entender o que é informática na educação, entender o que significa ter um laboratório dentro da escola dele. Aquilo ali significa dizer que ele tem custos a mais? Com certeza. Mais conta de telefone por causa da internet, mais conta de luz, mais conta de material de expediente, de papel, de cartucho de tinta. Enfim, e isso só me parece, Titi, a única alternativa é trabalhar de forma colegiada. Se não houver participação do professor com o diretor, com o aluno, com o pai do aluno para gerenciar esse processo, vai ficar muito difícil. Então tem que haver uma ação colegiada dentro da escola. Me dá uma carona aqui? Claro. Olha, eu acho muito importante isso que você falou. Eu só acrescentaria o seguinte: me parece que o diretor poderá ser motivado também na medida em que nós entendermos que a formação dos professores, ela não está voltada só para que a aula do professor seja melhor naquela disciplina. Mas se nós entendermos que a formação do professor, essa capacitação, ou esse desenvolvimento, essa formação da profissionalidade do professor for para além da sua sala de aula. Quer dizer, se ele se formando, ele conseguir ser alguém que seja um colaborador do diretor, alguém que tenha uma visão do currículo da escola, alguém que possa estar interagindo, uma ação empreendedora, alguém que esteja interagindo com outros colegas, que esteja interagindo com os alunos, com a comunidade. Então a formação do professor não é aquela que vai simplesmente fazer com que a aula dele seja melhor. Porque se nós ficarmos só aí, vai ser muito pobre. Claro. E o diretor vai assumir apenas a parte, vamos chamá-la administrativa. É preciso que o diretor se envolva num projeto pedagógico, na formação do professor, partindo daí que a formação deste professor vai colocar este professor na preocupação de uma mudança da escola. E como o professor está interessado em que a escola como um todo se modifique, se desenvolva, etc., isto certamente o motivaria. Então a formação do professor, para que ele seja alguém junto com os colegas e com o diretor e com os pais, construindo uma escola que também está em mudança, e não só melhorando a aula dele dentro da sala de aula.
Pois é, eu queria voltar um pouquinho para o vídeo e perguntar o seguinte: qual seria a importância dessas parcerias, assim como a gente assistiu, entre os alunos a partir da entrada da informática na escola? Luciane, queria falar um pouquinho, você tá? Eu acho que é muito interessante isso que a Marina e o Marcos colocaram, porque com relação a esse colegiado, eu acho que assim, na realidade a comunidade toda ela está envolvida na melhoria da escola, da educação, e da educação para quê? Para que a sociedade seja uma sociedade mais interessante da gente viver. Então, nesse sentido, parcerias a tecnologia ajuda muito no sentido de quebrar o muro da escola mesmo. Ela transpõe o muro da escola, ela vai não só para a comunidade local, porque é necessário ter essa contextualização daquela vila onde a escola está, daquele bairro, daquela comunidade local, como com as tecnologias mais novas, como a internet, ela possibilita que tenha contato com a comunidade global mesmo, com todo o planeta, né? E essa comunhão, essa forma de trabalhar solidariamente, propicia maior cooperação, maior autonomia também. Eu acho que assim, os alunos aprendem a aprender melhor, os professores aprendem a ser melhores professores, os diretores aprendem a gerenciar melhor, porque os diretores também são educadores, e isso vai não crescendo assim de uma forma que eu acho que contribui, aquela escola que parece que é pequena, contribui para que a sociedade realmente modifique. É isso que eu acho que é rico, assim, essa coisa da troca e da interação, que pode ser muito viabilizada pela tecnologia. Né? Ok, agora nós vamos falar com um aluno do Tocantins, William. Olá, William, pode falar. Eu sou o William, aluno da 6ª série, turma 62, do Colégio Estadual João Dias Sobrinho, em Divinópolis do Tocantins. A minha pergunta é a seguinte: em que nós alunos precisamos mudar para acompanhar essas mudanças? Boa noite, obrigado. Obrigada, William. Marina, queria começar respondendo? Ficou tão surpresa. Eu acho que vocês não têm que mudar nada. Assim, basicamente, aluno e aluno, que vocês têm que manter a curiosidade e a vontade de aprender. Porque, com certeza, o professor que vai estar na sala de aula com vocês, que vai estar orientando o trabalho junto à máquina, seja ela o computador, ou a televisão, ou o vídeo, ou todas as outras tecnologias, ele com certeza precisa de mais, William, mas demais que vocês tenham vontade de aprender. E se vocês tiverem essa vontade de aprender, com certeza vocês vão contagiar seu professor e a aula vai fluir e o conhecimento vai ser aprendido e incorporado com muito mais facilidade. Pois é. Então, acho que vocês não têm que mudar muito, não. Acho que tem que continuar com vontade de aprender. Eu queria aproveitar o gancho da pergunta do William. Na realidade, todos são aprendizes, certo? Como é que funciona essa troca? Luciane, você quer começar respondendo? Eu só queria complementar a resposta da Marina, porque eu acho que, além disso, William, de também continuar gostando de aprender e continuar com essa curiosidade, que a gente perde muito depois que fica adulto, né? Que fica uma coisa muito na obrigação de ter que saber. Eu acho que não, que a criança, que o aluno consegue trazer isso, assim, de mais rico e mais bonito, que é gostar de aprender e gostar de ir atrás, né? E eu acho que uma coisa que seria legal dos alunos também é de ajudar o professor a entender essa forma de aprender, porque às vezes o professor está tão acostumado que ele tem que dar aula, que tem que saber, que se o aluno consegue entender que o professor de repente não consegue mexer bem na máquina e que o aluno sabe mais, mas que pode ajudar nisso e o professor pode ajudar com as outras coisas, com a sua especificidade, com o seu conhecimento específico, eu acho que pode ser uma troca bem rica, sabe, William? Queria continuar falando dessa troca. Então, deixa eu continuar um pouquinho aí, deixa eu pegar essa carona também. Então, me parece que falando com o William ainda, não é? Que as duas coisas que foram colocadas aqui são fundamentais, quer dizer, que o aluno possa ter vontade de aprender. Eu não sou tão otimista assim que os nossos alunos têm tanta vontade de aprender. Eu concitaria realmente que tivessem vontade de aprender, não ir para a escola para cumprir tarefas, obrigações, carregar nas costas o peso e tirar nota, não, para aprender. Acho que isso é importante mesmo. Talvez entendido a como ser adulto ou como ser adulto rápido demais, né? Porque a criança espontaneamente ela gosta de aprender, né? Pois é, mas em segundo eu queria insistir nisso. Acho que uma coisa que seria importante desenvolvessem essa capacidade de trabalharem juntos, uns com os outros, nessa busca da aprendizagem, nesse interesse, nessa motivação por aprender. E acho que isso é uma coisa muito importante, porque nós, professores, de alguma forma, não estamos acostumados a valorizar o que
se pode aprender numa classe a partir dos alunos entre eles. Parece que só se aprende quando o professor entra. E nós, alunos, muitas vezes achamos que só aprendemos quando o professor entra. E então, mesmo quando a gente faz um trabalho de parceria, ou faz um trabalho de grupo, ou faz uma pesquisa juntos, etc., parece que se o professor não vier e não der a chancela dele, aquilo não valeu. Então, acho que seria uma coisa interessante também isso, que os alunos valorizassem os professores também, essa parceria constante em aula, para trabalharem juntos, sabendo que os alunos juntos aprendem, às vezes, muito mais entre eles e com eles do que só com o professor. Pois é, agora sim nós vamos ao nosso telefonema do Maranhão, que está na linha. Ok, pode falar. Boa noite. Meu nome é Franciline Duarte, sou aqui de São Luís do Maranhão e trabalho com informática educacional. Gostaria de saber como está acontecendo o processo de capacitação com professores nas escolas públicas. Ok, quem gostaria de começar? Marina? Eu vou falar do Maranhão especificamente, mas coincidentemente. Mas, na verdade, é um processo que está se repetindo no Brasil inteiro. A partir do Proinfo, pelo menos, né? Essa foi a orientação e a decisão nacional de como que a gente ia fazer isso. Então, como é que funciona? Vou fazer rapidamente. Existe um núcleo de tecnologia educacional, onde estão localizados professores chamados multiplicadores, que são professores com especialização em informática aplicada à educação. Esses professores desenvolveram cursos para as escolas que fazem parte do programa. Como que essas escolas fizeram parte do programa? Elas preencheram um questionário de adesão, se inscrevendo para o programa, foram selecionadas, e os professores dessas escolas que quiseram, também não foi obrigatório, se inscreveram para o curso de informática dado pelos professores multiplicadores nos NTEs. Quer dizer, isso é a primeira etapa de capacitação dos professores. A partir daí, a partir desse curso, com a chegada dos laboratórios, a gente começa um processo, então, de formação continuada, ou formação em serviço, onde os professores vão estar aprendendo e fazendo, e testando e fazendo, e com os multiplicadores acompanhando o projeto pedagógico na área de informática que a escola apresentou ao programa. Ok, nós vamos agora ao telefonema de São Paulo. Olá, professora Fernanda, pode falar. Alô, boa noite. Eu gostaria de saber qual a posição de vocês sobre o uso de computadores na infância, mais especificamente no processo educacional do ensino fundamental de 1ª a 4ª série. Vocês não acham que nós estaríamos forçando o pensamento lógico-simbólico antes da época? Obrigada. Obrigada. Roberto, você acha isso? Estaria forçando uma coisa antes da época? Veja, eu penso que sempre a gente tem que utilizar a informática como um instrumento. Isso é básico, não é? Portanto, ela tem que servir àquilo que nós precisamos. Evidentemente que eu posso utilizá-la na universidade, posso utilizá-la num curso de pós-graduação. No meu modo de ver, também eu posso utilizá-la na escola básica. Agora, o computador ou a informática sendo utilizada tendo claramente a perspectiva de que é um instrumento, portanto, com um objetivo muito claro do para que ela serve, eu vou saber dosá-la, vou saber trabalhar com ela de tal forma que a criança, na sua idade, possa estar se desenvolvendo com a ajuda daquele instrumento. Eu não vou forçar uma situação de passar um programa que seja, aspas, mais forte, ou de maior conteúdo, ou de maior conjunto de informações, etc., só porque eu estou usando a informática, para uma criança que talvez não esteja na idade mental de poder assumir aquilo. Eu só queria colocar um exemplozinho para explicitar melhor meu pensamento. Nós temos uma aluna de doutoramento na PUC, que está com um projeto belíssimo de doutoramento. Ela conseguiu, com o uso da informática, ajudar crianças com problemas mentais a desenvolver o seu raciocínio e a começar a se comunicar através do computador. Vejam, crianças que eram consideradas praticamente impossibilitadas de fazer isto. No entanto, ela soube trabalhar e hoje é um programa maravilhoso em São Paulo.
Então vejam que, sabendo utilizar o computador, nós podemos adaptá-lo às diversas circunstâncias da idade das pessoas. Antes da Luciane continuar, eu queria pedir 1 milhão de desculpas, Marcos, eu chamando de Roberto e você gentilmente não me corrigindo. Desculpa. Sem problema. Luciane, pode continuar. Eu gostaria de colocar que é muito importante isso que o professor Marcos colocou, mas eu acho assim, que se a gente conseguir enxergar que, por exemplo, na época que não tinha escrita, como é que as crianças aprendiam, quando não tinha o livro, né, que é uma tecnologia que a gente usa hoje em dia normalmente. Também não se tinha, talvez eles estivessem pensando, será que vai ser inadequado usar um livro para uma criança pequena? Então, assim, só para a gente pensar um pouquinho, né, Fernanda? E a outra coisa que eu queria colocar esse processo de desenvolvimento, na realidade, a gente tem que pensar que com essas tecnologias atuais, cada nova tecnologia que entra, né, quer seja escrita, quer seja o livro impresso ou o computador, ele modifica toda a forma como a gente aprende também. A nossa sociedade é de uma outra forma. As crianças, hoje em dia, que estão de 1ª, 4ª série, elas estão entrando na escola de uma outra forma também. Mesmo crianças que não têm acesso a essa tecnologia diretamente, elas estão ali na mídia, na sociedade, elas não estão fora da sociedade, ainda que elas não tenham contato direto com o computador. Então, elas já têm uma ideia. E, bom, na experiência que a gente tem em escolas com crianças pequenas, a experiência é muito boa. Inclusive, assim, de turmas se alfabetizando através dessa tecnologia. Elas conseguem ter uma outra forma de compreender e de entender a questão das letras, a questão de compreender a escrita, né? Só que a gente não pode tentar pensar nos mesmos patamares que a gente pensa com as tecnologias que a gente tem hoje em dia em sala de aula, né? Eu acho que essa questão de acelerar ou de atrasar o processo acho que não é bem por aí. Acho que a questão é mais assim, como é que pode ser diferente, né? E como é que esse diferente pode ser interessante. Eu acho que a gente não precisa se preocupar de que a gente vai atropelar a criança, porque ela não se deixa atropelar. No momento que ela começa a ver que não tem nada a ver, ela vai dar sinais. O importante é a gente estar respeitando isso e a gente conseguir enxergar isso nela, né? A gente está respeitando e estar atento a esse processo dela, que eu acho que ela não vai deixar a gente se atrapalhar demais, né? Ok, agora vamos para um intervalo. No próximo bloco, os alunos de uma escola em São Paulo mostram como desenvolveram o projeto Prevenção Também Se Aprende na Escola. A gente volta já. A escola precisa repensar o seu papel e sua função social. A participação de toda a comunidade escolar é a base dessa transformação. Os alunos da escola Maria Montessori, em São Paulo, mostram que é possível realizar essa mudança com o projeto Prevenção Também Se Aprende na Escola. Confira. Usar o computador como um recurso a mais na pesquisa escolar. É assim que esses alunos estão trabalhando na Escola Estadual Maria Montessori, em São Paulo. Neste projeto, por exemplo, eles visitam um posto de saúde e conhecem de perto a realidade da comunidade. Quais as doenças mais frequentes? De uma maneira geral, o atendimento no posto de saúde ocorre mais com doenças crônicas. De volta à escola, os alunos discutem a experiência, trocam informações e analisam os dados levantados. O computador auxilia neste trabalho, sendo também um instrumento para a divulgação dos resultados. O meu grupo coletou as informações da comunidade sobre doenças sexualmente transmissíveis, índice de gravidez precoce, e nós vamos informar a escola, divulgar esses trabalhos para eles saberem o que está ocorrendo na nossa comunidade. Há uma troca de quê? Há uma troca de conhecimento, correto? Houve uma troca de conhecimento. E com isso só fez o quê? Fez enriquecer a aula e também enriquecer o conhecimento do educando. A informática trouxe essa cooperação para o nosso trabalho, não só entre os alunos, como entre os professores também. Hoje a escola não é só um locus de formação dos alunos e dos professores, é um locus de formação de toda a comunidade, comunidade educativa e comunidade no entorno da escola. Pois é, os alunos eles ficam mais envolvidos a partir desse método de pesquisar com o auxílio do computador, Luciane, ficam?
Eu acho que uma coisa que é interessante, assim, nessa questão do auxílio do computador, de como está colocado ali no vídeo que a gente viu, é que os alunos estão buscando o que eles estão interessados em conhecer. E isso é fundamental para qualquer processo de aprendizagem, que ele mesmo escolha o que ele quer, ele defina o que ele quer aprender, o que ele quer conhecer e como que ele vai fazer isso, que estratégia ele vai utilizar. E normalmente eles vão utilizar estratégias que, claro, tem a ver com a realidade que eles estão que está colocada para eles ali. Né? E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, o que a tecnologia traz, assim, sobretudo a internet hoje em dia, né? Que parece que ainda é uma coisa muito distante para as escolas, mas que as escolas do Proinfo em breve vão ter, né, internet nas escolas, as que não têm ainda, algumas já têm. Mas além dessa coisa de poder divulgar e de mostrar o trabalho, de mostrar, de fornecer algum dado que as pessoas não possam ter, porque é muito local da comunidade local, eu acho que é interessante o próprio processo de pesquisa se acontecer na internet e acontecer com outras comunidades, porque daí fica uma coisa de um conhecimento da própria comunidade e essa comunidade se comunicando, trocando com outras comunidades, com outros alunos de outras escolas. E esse processo é muito bonito porque é uma construção que acontece fora da escola e dentro da escola ao mesmo tempo. Então não é uma coisa só de mostrar o que foi produzido, mas de todo o processo acontecer junto. E isso, eu acho que só a tecnologia que pode facilitar demais isso. Né? Ok, nós vamos agora a um telefonema do teleposto de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Professora Tânia, obrigada pela sua participação. Pode falar. Boa noite. Aqui é a professora orientadora de aprendizagem Tânia. E a nossa pergunta é a seguinte: com o advento do computador nas escolas, como fica os recursos audiovisuais nas salas de aula? Ou seja, somente esta máquina ocupará o espaço entre o professor e aluno? Ou como disse o professor Marcos, o quadro de giz e apagador também são materiais didáticos presentes no dia a dia, assim como a TV e o vídeo. Obrigada. Obrigada, professora Tânia. Marcos, essa é para você. Sim, exatamente, professora Tânia, concordo com você quando você dá a entender que realmente o computador, a informática, é um tipo de tecnologia, mas não vai nem substituir as outras e nem vai ocupar o lugar da atividade de aprendizagem por excelência. Nós temos uma situação nova com recursos novos. Daí a importância, no comentário anterior, feito pela Luciane, a respeito do que nós vimos, vejam como foi interessante. Os alunos, o que era importante? Era que o aluno aprendeu a buscar informação, ele aprendeu a fazer uma pesquisa. Se ele não tivesse computador, com a orientação do professor, ele poderia ter feito aquela pesquisa e ele poderia até ter produzido o mesmo resultado e participado com os outros, etc. Então não é que aquilo aconteceu só porque tinha o computador. Com a entrada do computador, o que mais aconteceu além de fazer essa pesquisa? Incentivou a pesquisa, mas ajudou a desenvolver a criatividade, a imaginação, apresentar um relatório, a forma de apresentação para os colegas, etc. Que isto, em geral, na escola não se tem muito tempo, aspas, não é? Para se cultivar. A nova tecnologia ajuda a desenvolver essa criatividade, essa imaginação, essa comunicação, uma nova forma de apresentação, inclusive o senso crítico. Porque, como disse a Luciane também, na medida em que a gente entrar para a internet, vamos encontrar uma porção de coisas interessantes, mas vamos encontrar uma porção de coisas horríveis também. Com certeza. E o sentido crítico para separar as coisas vai ser fundamental. Então eu vejo que as outras tecnologias não vão desaparecer e não precisam desaparecer. O CD-ROM, o vídeo, a TV, as dinâmicas de grupo, inclusive o quadro negro, o giz, etc. Apenas que a gente deve utilizar as que são mais adequadas para os objetivos que nós temos e variar essas várias técnicas, incluindo e englobando as novas que estão aparecendo. Ok, nós temos mais uma participação do Tocantins com uma aluna agora. Olá, Fábia, pode falar. Eu sou a Fábia, aluna da 5ª série, turma 51, do Colégio Estadual João Dias Sobrinho em Divinópolis. A minha pergunta é a seguinte:
Eu gostaria de saber quais as vantagens que nós alunos temos com o uso dos computadores. Obrigada. Obrigada, Fábia. Marina. Fábio, eu acho que vantagens são várias. Vou citar algumas aqui só para a gente pensar junto, né? Primeiro, a possibilidade de informações novas, com cores novas, com sons novos, com formatos novos, com enfim. Tudo aquilo que você vê de um jeito, você pode ver de vários jeitos a partir do computador. Se o seu computador estiver ligado à internet, e seguramente a sua escola vai estar em breve, desculpe, você vai ver isso tudo ainda, com som, com música, com movimento, enfim. Então você vai estar ligada no mundo, diminuindo a rotina da sala de aula, que eu acho que isso é muito interessante para vocês, alunos, e para os professores também. Quer dizer, a coisa da rotina, do dia a dia, de ter aquela mesma sala todos os dias, é muito bom, é muito interessante, mas também é muito bom você pegar seu professor e os seus coleguinhas, irem para um laboratório de informática e dizer, bom, hoje nós vamos visitar, por exemplo, que país do mundo? Então, as possibilidades, você vai aumentar a interação, porque você vai poder usar seu e-mail, em vez de escrever a cartinha, botar no correio e esperar a resposta, você vai poder escrever a cartinha no computador, mandar e ver a resposta chegar de volta. Então, as possibilidades, Fábia, são enormes, eu sei que você vai adorar. Pois é, a Fábia está na quinta série, a gente tem aqui um fax que é da cursista Marinette Regli. A pergunta é a seguinte: qual seria a série mais indicada para iniciar um trabalho com a informática na educação? Você teria essa resposta, Luciane? Eu queria só colocar uma coisa para a Fábia, que claro. Quem pode mais responder isso, Fábio, que você perguntou, é você mesmo. Por mais que a gente te dê várias coisas que pode... possibilidades inúmeras aqui, ela vai descobrir mais e mais e mais e mais. Vai descobrir as que mais te interessam, né? Eu acho que o que muda eu acho que assim, essa questão da idade, hoje em dia a gente não tem uma idade, por exemplo, uma criança, a gente não diz assim, que idade ela pode começar a falar, ela simplesmente começa a falar. Então assim, a aprendizagem acontece dessa forma também. Claro que quando ela entra na escola, que é um conhecimento que a gente está tentando formalizar, a ideia é que o professor possa ajudar ele nesse processo. Mas a aprendizagem é um processo que vai acontecendo. Então, assim, o que é importante, em que idade seria mais adequado? Eu acho que não a idade mais adequada, mas de que forma que seria adequado utilizar tal ou tal instrumento, né? E nesse sentido que eu acho que quando entra o computador, mesmo utilizando as mesmas mídias, mesmo utilizando TV, mesmo utilizando o vídeo, como o professor falou, claro que a gente não vai deixar de utilizar o quadro negro, não vai deixar de utilizar materiais concretos, não vai deixar de utilizar nada disso se a gente não quiser. Só que mesmo esses materiais vão ser utilizados de uma outra perspectiva, de uma outra forma. A gente não vai enxergar mais um vídeo do mesmo jeito que a gente enxergava antes de existir a tecnologia, o computador ou a internet, né? Então isso que eu acho que é importante a gente estar prestando atenção. Ok, nós temos um telefonema de Goiás. Obrigada pela sua participação. Pode falar. Boa noite. Meu nome é Livimar, eu sou de Anápolis, Goiás. A minha pergunta é a seguinte: quando se fala em mudanças, não seria necessário repensar sobre a própria escola, sobre grade curricular, disciplinas e conteúdos, uma vez que a estrutura atual disso tudo vai na contramão da mudança? Boa noite, obrigada. Obrigada. Marcos, está tão afirmativo aí que com certeza... Consenso absoluto. Foi absoluto, Consenso absoluto. Acho que você tem toda a razão quando você fala isso, porque realmente, quando no início eu dizia da formação do professor e que era importante que essa formação o levasse a participar na escola, numa escola em mudança, eu já estava querendo colocar um pouco isso. Você colocou o dedo na ferida. Há que se pensar, sim, numa reorganização da escola. Desde para que serve a escola hoje? Quer dizer, se até algum tempo atrás todo mundo era tranquilo, que você ia para a escola, aspas, em aspas, apenas para aprender geografia, história, matemática e se alfabetizar, ou então para adquirir alguns modos comportados que você deveria ter na sociedade, hoje esse acesso às informações com as novas tecnologias praticamente eliminaria, teoricamente, o papel da escola.
Ao contrário, essa situação faz com que a escola redescubra o seu papel, que é justamente criar oportunidades para o desenvolvimento da pessoa como um todo, incluindo no seu aspecto social, no seu aspecto cidadão, no seu aspecto de relacionamento com os outros, no seu aspecto de compromisso com a sociedade na qual ele está vivendo. Só que para acontecer isso, realmente a escola vai ter que se reorganizar inteira. Quer dizer, os currículos vão ter que ser repensados, as disciplinas vão ter que ser repensadas, a organização dessas disciplinas justapostas tem que ser repensadas, as disciplinas como sendo só transmissão de conhecimento tem que ser repensadas, os planos de trabalho têm que estar voltados para o desenvolvimento de valores, para a discussão de valores, de atitudes, desenvolvimento de outras competências e habilidades que são fundamentais para qualquer cidadão e que na escola até hoje, aspas, não tivemos tempo de fazer porque, aspas, o programa da disciplina era grande demais e nós sequer dávamos conta do conteúdo a ser transmitido. Isso tudo vai ter que ser mudado mesmo. Aliás, seria um grande benefício que nós teríamos para a educação se as escolas se abrissem para descobrir isso e entrassem de vez para realmente reorganizar todo o seu modo de ser, o seu espaço, o seu tempo, o seu currículo, com os professores, com os alunos, com os pais, com a comunidade e com a sociedade. Pois é, essa é uma tarefa difícil. Marina, você tem alguma ideia boa para fazer essa reorganização? Às vezes eu penso muito nisso, sabe? Tenho pensado muito nisso. Mas, na verdade, eu acho assim, que tem uma coisa que é fundamental. Assim, consenso mesmo ficou claro, né? Mas eu acho que tem um pedacinho aí que a gente ainda tem que futucar um pouquinho, que é a estrutura formal, né? A estrutura formal que eu digo é a Secretaria de Estado da Educação, as secretarias municipais de educação, porque é o seguinte, são necessárias? Não vou discutir, né? Não vou dizer se não é, a gente tem um sistema montado de uma determinada forma. Agora é preciso que esse sistema veja que a mudança não virá por ele, mas que ele pode atrapalhar muito essa mudança. Então, assim, às vezes eu discuto muito isso na nossa secretaria, em outras secretarias, em encontros de educadores e tal, que eu digo o seguinte, gente, nós temos que prestar atenção, porque a gente tem que ajudar. Se é para atrapalhar, é melhor ficar quieto. Marina, desculpa interromper, mas é que nós estamos com um telefonema da Bahia na linha, que a gente não queria perder. Ok, pode falar. Eu sou Isolda Maia, do NTE de Barreiras, oeste da Bahia. Eu gostaria de saber, porque juntamente com esses novos padrões instrucionais, surge a necessidade de se trabalhar em equipe, de forma interdisciplinar. Considerando as diferenças nos contextos em cada escola, de que forma poderíamos conscientizar nossos professores que veem nisso apenas uma grande quantidade de trabalho adicional para um ganho relativamente reduzido? Obrigada. Obrigada, Bahia. Nós temos muito pouco tempo para responder essa pergunta. Quem gostaria de sintetizar isso o mais rapidinho possível? Eu gostaria só de colocar a questão que essa questão de como é que se conscientiza, como é que se mobiliza, eu acho que muito é de facilitar esse processo, mas eu acho que depende muito, eu acho que sim, o papel das secretarias é importante para flexibilizar essa estrutura que é formal, que vem de cima para baixo geralmente, mas acho que tem que começar lá na base, assim, da sala de aula dos professores e ir construindo, e os professores se entendendo que do jeito que está não dá para continuar, como é que a gente pode mudar, como é que a gente pode achar o caminho. Então cada escola, cada professor, cada grupo de professores vai achar o seu próprio caminho e a sua forma de desenvolver isso. Claro que isso... Luciane, desculpa te interromper, mas é porque o nosso tempo está absolutamente estourado. Bom, por hoje é só. Agradecemos as participações da Luciane Sato, da Marina Esteves e do Marcos, muito gentil, Maceto. E não perca o próximo programa, porque nós vamos falar sobre o preparo do professor para o uso do computador. Até lá.